Fala, Fel, bora acompanhar a entrevista do Hugo Souza aí que ele deu aos donos da bola. O Hugo que fez revelações do bastidores do Coringão aí e falou pra gente mais sobre esse final de temporada aí do Coringão vitorioso, hein? Então já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações, sem enrolação, bora pro vídeo. E aí, Hugo, tudo bem, velho? Tá cansado da entrevista? Aí virou. Que bom. Aí na luta. E aí, Hugo, tudo bem, velho? Tá cansado da entrevista? Não, tô bem. Tá cansado de ir nos programas de televisão? Ah, tá de boa. Tá tudo bem, filho? Graças a Deus. O Hugo, presta atenção. O que você falou quando todo mundo achava que era o Tadeu e outros goleiros que estavam sendo colocados? Qual a informação que você deu aqui nos donos da bola, Veloso? Eu fiquei sabendo que estava entre o Tadeu e você, né? Aí falei que era brincadeira, não dava para comparar, que o Corinthians tinha que contratar você, trazer lá de Portugal, estava naquela negociação, especulação ainda. E eu aqui na Band a gente fazia sub-20, né? Então eu vi você jogar muito no sub-20, depois chegando no profissional do Flamengo. Em minha opinião, que o Corinthians não poderia ter essa dúvida, né? Que o goleiro certo para o Corinthians seria você naquele período, e aí acabou concretizando, você veio. E realmente parabéns pela campanha, por tudo que você fez aí. Obrigado. Pô, pra mim é uma honra. Então, você tem 2 metros, filho? 1,96. Mas quando você ficar velho igual a nós, você vai diminuir. Aí chega 1,90, tá igual? Você pode ficar sossegado, vai ficar 1,90. Um pouquinho. Pode responder do Veloso aí. Não, só agradecer o carinho, pô, receber um elogio como esse de um cara como é o Veloso, com toda a história que tem na baliza, né? Então, assim, eu fico muito honrado, de coração. Em relação, nós 4 fazemos perguntas e a gente está ilustrando você lá. Primeiro, um beijão para seus amigos. Fala o nome dos seus amigos, seu irmão. Tá ali, meus amigos. Tá o Vitor, nosso chefe. Um abração para o Vitor, Matheus. Josué, Rayan. Josué, minha assessora. E Rayan. Um beijão para vocês todos. E a Carol. Muito obrigado a Carol de vocês estarem aqui. Não veio com a roupa da Gazeta? O que foi? Entregou lá? Trocou? Ah, moleque! É o seguinte, ó. Por favor, faça a pergunta você, Souza, depois o João também, que é o novo comentarista da Band, e eu, pra gente aproveitar o Hugo pro torcedor corintiano ter o entendimento que esse menino não vai demorar muito para ir para a seleção. Eu queria saber do Hugo, o que você viu de experiência para ele, a passagem do Flamengo, todas as críticas, todos os erros. A gente estava falando aqui, a gente que esteve dentro do futebol, a gente veio... Vocês fizeram o jogo do Hugo no Sub-20? Eu fiz também. Você fez também, né, Veloso? Você sempre falou bem. Ele sempre falou bem de você aqui. Fiz quando o Flamengo foi campeão, acho que foi em cima do Palmeiras, né? Foi. Sub-20, tava fazendo. Souza? A gente falamos aqui o quanto é importante, às vezes, a gente errar no começo para adquirir experiência. Eu queria saber o que acrescentou tanto, né? O Flamengo na sua carreira, os erros cometidos lá atrás, dentro do gol, porque fora de campo não cabe a nós ficarmos julgando, mas eu queria saber o que te ajudou tanto esses erros para te trazer até o Corinthians. Que nós dois fizemos fora. O que você fez, filho, não foi 1% do que eu e o Souza fizemos. Ainda bem que não tem rede social. Tudo bem, tá tudo certo, irmão. Não, acho que, assim, o futebol, quanto mais tempo você passa nele, mais experiência você adquire, né? E por mais que eu seja um garoto novo, tenho 25 anos, mas o privilégio de ter começado a jogar novo, né, no clube grande como é o Flamengo, me deu a oportunidade de criar essa casca. É óbvio que a gente vai falhar, a gente vai... assim como o garoto de 20 anos falha, o de 35 também falha. Mas é que o peso é diferente. Para quem está começando, às vezes a confiança ela abala um pouquinho. Então, assim, isso serviu muito de aprendizado para mim, porque eu aprendi a lidar com a crítica, aprendi a lidar com o elogio, aprendi a lidar com viver os dois lados da moeda ali, né? Então, assim, não me deslumbrar quando as coisas estão dando tudo certo e também não me abater quando as coisas não darem tão certo quanto eu espero. Então, acho que isso me ensinou bastante a equilibrar essa parte mental para que eu possa entender que, independente se eu errar ou se eu acertar, eu vou continuar sendo o Hugo de qualquer forma, e é isso que eu trabalho. João, você estava vindo para cá e o João, sempre quando vem para São Paulo, vai passar as férias aqui, junto do Tiaguinho. E a primeira coisa que o João faz é ligar para mim, né? Posso ir no seu programa? Eu falei, não só pode, como deve. E aí, como você estava... E tudo isso eu faço espontaneamente, tá? Como você estava, o trânsito, não sei o quê, eu falei, João, fica aí, vai ficar de comentarista, vai participar do programa inteiro. E você estava falando do Hugo, e você não sabia que o Hugo ia vir no programa. O que vocês estavam conversando entre vocês? E a pergunta que você quer fazer para o Hugo, você como corintiano que o é. Primeiro, a honra de estar aqui ao lado de um craque, que eu fico muito feliz
Obrigado. Porque eu vi a sua entrevista coletiva, foi uma entrevista que eu percebi que você entendeu o que é o Corinthians. E a pergunta que eu faço é essa: a torcida corintiana é uma torcida fanática. E em São Paulo, a mais fanática que tem, no Brasil e no mundo, está entre as mais fanáticas. E se você entendeu que você está se aproximando da condição de ídolo corintiano. Aqueles 3 pênaltis, e o Veloso sabe o que é pegar um pênalti num Decisivo, time. né? O que é pegar um pênalti. Se isso te deu a noção de que você está se tornando um ídolo, o que é ser ídolo do Corinthians, da nação corintiana? Rapaz, acho que eu ainda tenho que comer muito feijão com arroz ainda para conseguir chegar nessa prateleira de ídolo. Eu acho que o craque Neto pode falar melhor como é ser um ídolo do Corinthians. Mas assim, eu acho que ainda falta bastante coisa, né? Acredito que o trabalho está sendo bem feito, estou no caminho certo. Mas se Deus quiser, a gente vem forte aí para a próxima temporada. E se Deus quiser conquistar título, aí a gente pode se aproximar dessa prateleira. Mas para mim vai ser uma honra. Vou continuar trabalhando, fazendo o melhor possível. E se a torcida e a nação corintiana quiser me colocar nessa prateleira de ídolo, eu vou ficar muito feliz. Você vai chegar lá. Vai. Se Deus quiser. Não vai daqui, acho que mais um ano e pouco, aí ganhando título. Porque o ídolo se transforma com os títulos mesmo, né? Claro. Pode O título deixar, que marca, né? pode deixar a Tati também entrar aqui, bota uma cadeira para ela, porque eu acho que tem que ter uma mulher junto aqui com a gente hoje com o Guga. A minha pergunta é bem, assim, todo mundo já viu as suas entrevistas, às vezes a gente não tem a noção da grandeza de um clube, certo? E que, por sinal, os 2 maiores clubes em termos de torcida é o Flamengo e o Corinthians. E você passou em um e agora está no outro. No Corinthians, você está tendo a possibilidade de ser amado por pouco tempo, hein? De ser titular absoluto, de ser o cara que o torcedor ficou órfão do Cássio e do Carlos Miguel, da desconfiança, muitas vezes errada, no meu ponto de vista, do Matheus Donelli, porque todas as vezes que ele entrou, ele deu conta do recado, mas há uma áurea tão forte em cima desse menino que, pelos goleiros que tem, ele fica sempre mal colocado daquilo que ele é como goleiro, né? E aí, a minha pergunta é bem simples. Da força que você veio, do entendimento do corintiano, daquilo que você se transformou em pouco tempo, você se sentiu acolhido daquilo que você foi, muitas vezes, injustiçado pela idade e pelos erros que a gente comete? O Corinthians se deu tudo isso e você se transformou nesse pouco tempo? Deu para... Sim. Do sentimento seu, não estou falando da bola não, do sentimento, porque quando a gente é acolhido... Claro. Cara, assim, primeiro eu queria falar do Donelli, né? Que eu sou um defensor dele. É um companheiro do dia a dia e eu tenho que agradecer ele, não só ele, mas como o Longo, o Cadu, o Cauê, porque a qualidade deles é muito grande. Então, se não fosse a qualidade alta do treino deles, eu acho que eu não teria conseguido atuar no nível que eu atuei, porque eu sei que se eu der brecha, eles vão passar, porque os moleques são muito bons. E o Donelli, quando precisou, que saiu o Cássio, saiu o Carlos Miguel, precisou dele, deu conta do recado, acho que no momento mais difícil do Corinthians ali na temporada. Então, eu tenho que, assim, parabenizar o Donelli e agradecer a ele e aos outros goleiros pelo dia a dia. Também ao Marcelão, nosso treinador de goleiro, o Luizão, porque eu tenho certeza que eles são grandes culpados por essa temporada que a gente conseguiu fazer. Eu falo a gente porque sou eu que represento um trabalho dentro de campo, mas a gente treina todo dia junto, então assim, eu represento o trabalho deles. E em relação a esse sentimento, eu acho que vocês que jogaram bola e eu que jogo bola hoje, nada melhor do que a gente se sentir importante. Nada melhor do que... Mesmo que não seja titular. Mas não, sim, exato. Se sentir importante vai além de você jogar ou não. É você saber que você tem relevância dentro do seu grupo, que o seu grupo te respeita, que os atletas te respeitam, que a comissão te respeita, que a direção te respeita. E isso vai muito além de você ser titular ou não. Mas acredito que tendo essa confiança fica muito mais fácil de você conseguir desempenhar o teu futebol. E foi dessa forma que eu me senti aqui no Corinthians. E é como eu me sinto aqui no Corinthians. Eu me sinto fundamental, eu me sinto importante, eu me sinto abraçado por todo mundo, fora do clube, dentro do clube. Então, isso ajuda muito para que eu possa continuar
se Deus quiser, no melhor nível possível dentro de campo. Eu coloquei a Tati aqui de uma maneira mais simplória, porque ela é do Rio. Qual a câmera naquela hora? Na 3, na 2 ou na 1? Na 2. Na 2. Né? A câmera 2 é sua. Então, a hora que eu vi a Tati ali, falei, pô, ela vai fazer matéria, acho que pro Jogo Aberto, pro Show de Esporte, eu não sei para quem que é. Eu deixei você entrar aqui, né? E todo mundo, pá. Aí eu falei, pô, essa menina, a Tati, além de ser uma baita de uma repórter, ela é maravilhosa, a gente já conhecia ela no Baita Amigos, né, Veloso? Que nós dois falávamos, essa menina tem que vir para São Paulo, essa menina tem que vir para São Paulo. E graças a Deus o Denis, o Ronildo, o monstro, trouxe ela para São Paulo e você, como carioca, acompanhou o Hugo e eu queria que você participasse do programa até o final, depois você fala com ele e que você participasse dessa entrevista com ele, porque você sabe muito mais dele lá no Flamengo do que nós aqui. Olha, acompanhei bastante o Hugo lá no Rio de Janeiro e até queria entrar nesse assunto, porque, Hugo, teve um momento de transição da tua carreira ali no Flamengo, quando chega o Dorival. Você perde a sua titularidade naquele momento. E ele optou por colocar o Diego Alves na época. E hoje, o Dorival é o técnico da seleção brasileira. Queria que você falasse um pouquinho de como foi essa sua conversa com o Dorival naquela época, porque foi um momento difícil para você, porque você estava se recuperando. Se eu não me engano, você teve mais de 30 jogos naquela temporada, e aí o Dorival chega e te tira. Você teve chance com o Paulo Souza. Como que foi esse momento que ele te tirou para colocar o Diego Alves, que aí você voltaria a ser o terceiro, porque tinha o Santos ainda também. Que veio do Atlético, né? Isso. Exatamente. Queria que você falasse sobre essa conversa com o Dorival, e agora? Ele é o técnico da seleção. Pode ser que pinte uma vaguinha aí. Cara, o Dorival é um cara que ele é muito transparente, né? No trabalho dele, na forma dele falar, se expressar e explicar pra gente o que ele entende sobre o clube, sobre o time. E naquele momento foi a decisão do treinador, e isso aí não é a gente que controla, é o que eu como jogador tenho que respeitar a decisão do treinador e pronto. E só que ele me deu a oportunidade de conversar. Se aceitar muito também, que treinador é umas pernas do caramba, o cara não faz gol, não chuta, às vezes nem concentra. Os treinadores umas pernas, desculpa, filho, de interromper você. Tranquilo. Ele tá mostrando as imagens suas do Sub-20 que a Band fez e aonde você foi conhecido por todos nós aqui. Desculpa, filho. Foi a final que o Veloso falou. E assim, ele é um cara muito transparente. E ele me deu a oportunidade de conversar com ele e ele falou que naquele momento ele achava que eu, por ser o mais novo, estava recebendo uma pressão desnecessária e tudo mais, que ele precisava me blindar, porque ele acreditava que eu tinha um potencial muito grande, mas naquele momento eu estava sendo exposto de uma forma desnecessária. Deu a opinião dele, eu só falei, bom, professor, eu acredito, não estou aqui para debater ou bater de frente com o senhor, mas assim, eu vinha jogando, o Santos está machucado, você me tirou e colocou o Diego Alves, e hoje eu estou passando uma condição de titular para terceiro goleiro. Aí ele responde para mim assim, putz, eu não tinha pensado nisso. Que ótimo. Que ótimo, né? Foi bom você ter falado isso pro... Aí, pica-pau! Aí ele vira para mim e falou assim, você tem razão. Mas aí ele me fez uma promessa e cumpriu. Ele falou assim, só quero que você continue treinando da forma que você treina, que eu vou te dar a oportunidade de jogar assim que eu puder. E aí, no final do ano, outubro, final de outubro, 19 de outubro a gente ganha a Copa do Brasil, dia 31 de outubro a gente ganha a Libertadores, e aí, a partir disso, ele fala, o Diego já fez o que tinha que fazer, o Santos já fez o que tinha que fazer, vai jogar. E aí eu termino o campeonato jogando e ele cumpriu a palavra dele. Legal. E dá uma esperançazinha aí com a seleção? Dá. É um cara que eu já trabalhei, a comissão já trabalhei, já me conhece. Então, acho que eu tenho que continuar trabalhando bem para chegar lá. É isso. A gente vai falar muito sobre isso também. A gente vai conversar com o Hugo bastante tempo, né? Vocês já entraram de férias, né? Já. Legal, a gente... O Hugo ainda não, né? Só aqui em programa de Você TV. entra de férias quando, Veloso? Eu, depois do Paulista. Você? 20. Dia 20. Eu também, dia 20, estou entrando de férias. Você não vai ter férias não, filho, que você chegou ontem aqui na Band. Eu estava conversando com o senhor João, acho que a partir desses pênaltis, eu acho que talvez o torcedor corintiano tenha entendido que poderia ter um outro grande goleiro. Que para mim o maior ídolo da história do Corinthians é o Cássio.
depois é o Marcelinho, depois é o Emerson Sheik, depois é o Rivelino, depois sou eu. Eu estou entre os 11 maiores ídolos da história, que está aí, que o torcedor votou. Se algum acha, está tudo certo. Mas eu acho que a partir desse momento, eu acho que o torcedor deu uma aliviada em relação Essa é a hora que o goleiro faz o gol, né? Exatamente. Essa é a hora que o goleiro faz o gol. Então, a partir desse momento, você começou a ter um entendimento do que é a torcida do Corinthians e o que é a cobrança também. O Hugo, depois Veloso, Souza, o seu João e também a Tati conversando com o Hugo aí. Eu acho que não só a partir desse momento, mas desde o meu primeiro jogo, a torcida do Corinthians ela me acolheu de uma forma muito que eu não esperava, assim, né? E acho que é também por conta das minhas vibrações, da minha forma de ser, do meu jeito de jogar ali. Mas esse dia foi um dia especial ali. 3 pênaltis defendidos de forma consecutiva. Já tinha acontecido isso com você nas categorias de base ou não, ou no profissional? Pegar 3 pênaltis seguidos? Foi a primeira vez? Não. Aconteceu na base 2 vezes e aconteceu em Portugal. Ah, no Pegou Chaves, 2, né? né? Pegou do Di Di Maria. Maria, 2. Di Maria, né? Do Di Maria e 2 do Arthur Cabral. Ah, do Arthur Cabral que jogava no Palmeiras? Sim. Ah, que legal. Mas é que esse dia foi especial por ter sido de uma forma decisiva, né? Lógico. E no Corinthians, né? No Corinthians. Desculpa. E no Corinthians, assim. Então tinha todo um sabor diferente. Esse dia foi... Eu não consegui dormir esse dia. Não só depois desse dia. Eu fiquei uns 2 dias sem dormir, depois disso sem acreditar, sem a ficha cair. Mas só até agradecer a Deus, porque isso é fruto de trabalho, fruto de dedicação. E tem dia que Papai do Céu ele aponta lá de cima e fala assim, filha, hoje é teu dia de brilhar, e esse foi um dia que aconteceu isso. Veloso. E é interessante, né? Porque rapidamente você assumiu um posto ali de uma liderança, de um cara que é referência, de um cara que o torcedor confia, que não é fácil, principalmente depois de ter saído o Cássio, né? O que eu queria saber de você, Hugo, é que nessa chegada sua ao Corinthians, e depois que você começou a se consolidar como o titular, como um jogador importante, toda aquela negociação acontecendo em paralelo, né? E aí o Corinthians dava uma garantia, o Flamengo rejeitava, dava outra, rejeitava. Eu cheguei a dizer aqui que o Flamengo tinha se arrependido do negócio, achou que tinha passado uma proposta muito baixa. Péssimo negócio. Péssimo Flamengo, negócio. pelo amor de Um Deus. dos piores negócios da história do Flamengo foi o Hugo. Mas o aí as Flamengo pessoas não tentando, enxergam muito a isso. O Flamengo parecia que estava tentando emperrar o negócio depois de já ter assinado o contrato, com os valores todos no contrato, enfim. E o Corinthians tentando acertar dentro do que estava lá. Você chegou a ficar preocupado, temeu que alguma coisa pudesse dar errado, chegou a falar com alguém do Flamengo? Como é que foi esse período para você? Na verdade, eu não, em nenhum momento falei com ninguém do Flamengo, né? O meu contato era diário ali com o Fabinho. E, assim, ele me deixou muito tranquilo. Ele falou, vai ser resolvido, pode ficar tranquilo. Porque se não for resolvido de uma forma, vai ser resolvido de outra forma. E daí o presidente dá uma entrevista, depois de um jogo, e ele fala, não podem ficar tranquilo que o Hugo é jogador do Corinthians. Então eu acredito na palavra dele. Mas assim, quando foi chegando mais perto, foi me dando uma ansiedade. Aí na última semana eu cheguei pro Fabinho. Porque a negociação foi feita por 1 milhão de euros. Aí pagou seu empréstimo e aí o Corinthians tinha 4 parcelas de 200 mil euros para pagar para o Flamengo. O que isso, para um time que está sem dinheiro, como o Corinthians, né? Aí ficou essa dilema toda. Aí o Flamengo vai e não aceita a primeira garantia. A primeira não aceita garantia, a segunda garantia. Aí não aceita a segunda. Aí o Corinthians teve uma oportunidade de comprar o Hugo direto e que isso foi importante para todo mundo. Mas estava batendo uma ansiedade, então. Tava, porque faltava poucos dias. Era, se não me engano, até o dia 30 de novembro. 30 de novembro e já era o dia 25, 26. Para você, ansiedade. Para nós, Diretor, para nós aqui, ó, que a gente ficou. Eu falei, cara, eu não posso ir embora e eu quero ficar aqui. Vocês não podem me deixar embora. Aí o Fabinho, não, fica tranquilo que vai ser tudo resolvido. E foi resolvido, então tem que Pagou agradecer. à vista e resolveu o problema. Resolveu o problema. Souza. Ô, craque, eu queria fazer uma pergunta... Gostei dessa aí. Gostou dessa? Então tá. Queria fazer uma pergunta mais técnica, né? A gente tem comentado aqui, principalmente fora do ar, o quanto está sendo diferente hoje o treinamento de goleiro. O Veloso é goleiro, pode falar mais sobre isso, a gente escuta bastante ele aqui. Hoje, a maioria dos goleiros mais jovens, eles têm uma tendência em sair igual o goleiro de salão. E não é o caso dele, poucos, né? Que não é o caso do Hugo, né? Você é um dos poucos ainda que não foi... Que quer agarrar a bola. Há muita diferença de treinamentos de um clube para outro, de um preparador físico para outro, da Europa para o Brasil?
São escolas diferentes, né? Assim, eu percebi isso. A escola brasileira de goleiro ainda é uma escola que, ao meu ver, é a mais técnica, assim. Uma das mais técnicas do mundo, se não a mais, na minha opinião. Porque são técnicas diferentes. Se você pegar um goleiro alemão, que assim, é uma escola também top de linha, são goleiros que defendem com uma velocidade de reação absurda, né? Mas assim, ainda acho que a escola brasileira tem um pouco mais de refino técnico, assim. Eu vejo pelo próprio Alisson, o Ederson teve uma formação mais lá fora, mas assim, aqui no Brasil depende muito de metodologia, né? Cada treinador de goleiro tem sua metodologia. Outro dia a gente mostrou um treino seu aqui, pela TV Corinthians. Os seus 2 treinadores de goleiro estavam dando um chute ao gol. É o que eu mais gosto. Isso. Você falou isso, né, Veloso? Eu também. Não, porque o Hugo é diferente desses goleiros que É não se muito joga diferente. na Não, frente da bola. diferente Ele isso. espera a definição e aí sai para fazer a defesa. Eu também, eu gosto do... Assim, muito que eu falei aqui no início, muito do meu sucesso no Corinthians vai do trabalho do Marcelo e do Luiz. Porque eles souberam, é um trabalho que é muito bem feito e ele encaixa com a minha característica, né? Que eu sou um goleiro que eu não gosto de fazer estardalhaço, né? Quando precisar, sim, mas assim, eu não gosto de querer mostrar mais do que o necessário. Daquilo que você defendeu a sua bola. Isso. Da sua defesa. Isso. Então, assim, o Marcelo segue muito nessa linha, então encaixou ali, acredito também que seja até por isso que ele tenha dado aval na minha contratação, mas eu acredito muito que o meu sucesso aqui no Corinthians eu devo ao Marcelão e ao Luiz pelo trabalho que eles vêm fazendo. João, a pergunta pro Hugo. Que por sinal, desculpa, João, a gente tá vendo as defesas do Hugo. Eu gosto de goleiro que defenda a bola, que a bola não, e de qualquer goleiro. Fala a verdade, o Hugo, para mim o John tá um pouquinho na frente do Hugo, em termos até do Botafogo, daquele que ele fez ano passado, e que seria injusto a gente... Né? O coletivo, o coletivo né? do João, do John, uma coisa impressionante. Depois vem você, eu acho que os dois iriam para a seleção brasileira, né? E todas as vezes que eu vi ali as defesas, você defende a bola e quando não defende, você vai... Na segunda. Não é a maioria dos goleiros não é o goleiro que a bola bate nele. Isso. Ele defende a bola. Exatamente. Ele encaixa, ele não... Aí defende na primeira ou na segunda você faz a defesa. Então, e essa é a função do goleiro para mim. João, a sua pergunta. Grande João, um novo comentarista, não vai mais em show nenhuma e muito menos tardezinha com o filho, porque agora vai ficar aqui na Band. Você precisa entender que quando trabalhei imprudente, eu já trabalhei em rádio. Eu não ganhava dinheiro. Qual rádio? Trabalhava em rádio. Rádio Piratininga de Prudente na Piratininga de Prudente. Pô de bola nos bons tempos de Corintinha e a Prudentina. Pô, joguei contra o Corinthians lá em Prudentão. Foi 1-0 o gol meio de cabeça. Aí você vai me derrubar, João. Ô, Hugo, o Corinthians passou com a saída do Cássio, ele ficou, de certa forma, sem uma liderança, sem um capitão. E eu percebi que o Ramon veio revezando essa faixa de capitão, ora com o Fagner quando estava jogando, ora com o Romero quando está jogando. E agora, como você assumiu a titularidade do Corinthians, você tem sido o capitão do Corinthians. O que eu quero saber é o seguinte, neste momento em que o Corinthians estava passando aquele terrível situação de cai, não cai, a maioria achando que nós iríamos cair, isso passa muito pelo psicológico do jogador. E qual era a sua função neste momento como líder, ou um dos líderes da equipe, para poder levantar esse astral? Isso eu estou perguntando porque eu vinha conversando com meu sobrinho no carro, naquele jogo contra o Internacional, que nós estávamos ganhando de 2-0, que empatou de 2-2, e que o pessoal ficou cabisbaixo, eu falei, caiu. Ali como estou falando... Foi contra o Atlético? Paranaense. Internacional. Ao Inter Internacional. Ah, tá. O Inter também? 2-0. 2-0. Ah, é verdade. Patou. Falei, aí agora a vaca foi pro brejo. No finalzinho. Qual foi o papel de vocês, o seu especial, para arribar a moral do pessoal nessa situação? Caiu, hein, Souza? Sei Veloso, hein? Eu falei que ia dar ruim, Veloso? Ainda alertei ainda. Não, na verdade assim, existem os capitães do time, né? O Fagner é o nosso capitão. O Romero é o nosso segundo capitão. E aí existe um grupo ali que a comissão escolheu para ser os líderes do elenco, assim, muito pelo dia a dia, pela postura, pelo resultado dentro de campo. Tem o Fagner, tem o Romero, tem eu, tem o André Ramalho, tem o Gustavo Henrique.
Então, assim, são caras mais experientes. E dentro desses caras eu sou o mais novo, né? Assim, todos eles têm mais de 30, eu tenho 25. Mas eu fico feliz e grato por essa oportunidade que a comissão tem me dado. Acredito também que seja fruto do trabalho que eu venho fazendo, não só dentro do clube, mas fora do clube também, junto com o meu staff, junto com a minha equipe. E isso era uma coisa que a gente conversava antes de eu chegar no Corinthians, não de me tornar o capitão, mas sim de pôr para fora uma coisa que sempre foi minha, de ter essa questão de liderança e tudo mais. E, assim, a nossa função como líder ali naquele momento ruim era tentar puxar o máximo de cada um, porque a gente também sentiu bastante, esse foi o único jogo que eu fiquei com medo de realmente a gente cair, que foi contra o Internacional, que a gente está vencendo o jogo, era um jogo importante, um jogo que ia dar uma respirada pra gente, a gente toma um empate no finalzinho e continua na zona. Então, assim, foi o único jogo que eu senti medo, mas a nossa função ali foi só tentar puxar todo mundo para cima, extrair o máximo de todo mundo, extrair o melhor de todo mundo. Nisso a comissão também tem um grande papel, que nessa reta final, principalmente, eles conseguiram extrair o melhor de cada um. Então, foi isso que a gente tentou fazer para que a gente pudesse ter essa arrancada aí no final. Para finalizar o vídeo aí, o Corinthians que já começou a montagem do seu elenco aí para a próxima temporada. A equipe alvinegra deve ter algumas mudanças e alguns jogadores aí pedidos pelo Ramon Dias. Enquanto planeja um possível retorno de Mantuan oferecido ao Timão, a diretoria segue buscando mais reforços para 2025 aí. Seguindo o planejamento para 2025, o presidente do Timão quer tentar renovar com Thales Magno, estendendo esse contrato aí até o final de 2025. E parece que o Ramon Dias já fez um pedido para um volante aí ao presidente do Corinthians aí, que é um velho conhecido, o Eric, do Atlético Paranaense, que acabou de ser rebaixado para a segunda divisão. O Corinthians que já tentou a contratação desse atleta no início da temporada, porém foi rejeitada pelo Atlético Paranaense. De acordo com informações do jornalista Alexandre Pretzel, o Corinthians entrou em contato com o Furacão. A aproximação inicial foi somente para sondar a situação do volante de 27 anos. A direção do clube paranaense respondeu que Eric não está à disposição para negociar, pois já está encaminhado seu acerto com o Internacional, que venceu a concorrência do Bahia. O Corinthians aí que já tem 3 saídas confirmadas para 2025. O zagueiro Caetano se junta aí Matheus Araújo e Juan Oliveira, que não serão aproveitados no Coringão para 2025. Todos aí estavam em fim de contrato. A diretoria até tentou uma renovação de contrato, porém sem sucesso aí. Eles foram afastados da equipe principal, perdendo espaço com o técnico Ramon Dias, na reta final do Campeonato Brasileiro. Então, fiel, deixa seu like, comenta aí, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. Valeu!